Gente, nós não estamos falando de português, matemática, física, química, não estamos falando disso não, nós estamos falando de gente. E gente é quem? Nós. Essa é a grande questão, esse é o grande, vamos dizer assim, gap, o grande fosso hoje para podermos sensibilizar os professores para essa nova educação. Vamos colocar assim, nova no sentido de ser aplicada dentro da escola, né? Porque muitas vezes os professores, nós professores, e principalmente os técnicos, né? O pessoal que é do Fundamental 1 é mais fácil, é tranquilo, mas Fundamental 2, ensino médio, ai, né? Fica ali nos seus cantinhos, nas suas gradezinhas e adeus mundo. E aí nós temos realmente uma grande dificuldade para sensibilizá-los a sair desse lugar comum, né? Que é mais fácil, sim, e vida de professor não é fácil. Eu fui professora, sei muito bem disso. A demanda é grande, o tempo é pequeno, muita gente, muita solicitação, então não é fácil. Não estou falando aqui de algo fácil. Eu estou falando aqui de algo que tem que ser implementado porque é fundamental hoje. Então, nós vamos ter que encontrar modelos. Também não tem modelo engessado, tá, gente? Quando se fala de pessoas, não existe um modelo totalmente engessado. Existe uma metodologia e muitas metodologias boas que já tem hoje no nosso país, em outros países. Mas por que será que isso, vamos dizer assim, como será que nós podemos sensibilizar os professores e outros profissionais a começar a trabalhar a educação emocional? Primeiro, as famílias estão desfaceladas. As relações familiares, elas estão perdendo literalmente o espaço na nossa vida, não é na vida do aluno, do outro, não, é na nossa vida. Tá? Eu já sou vó, já criei filho, então posso colocar para vocês que tem uma grande experiência nesse quesito aqui, família, né? E sei que não é fácil, gente. E sei que como mãe ou como pai nós nos culpamos muito. Por mais que nós façamos, nós estamos sempre na sensação de estar fazendo pouco. A outra grande questão, gente, a nossa sociedade ela está adoecida também na adicção, na dependência, seja da droga, seja de outros tipos de dependências, né? Porque não é só a droga. Em 2011, eu lancei um outro projeto, uma outra editora, chamado Prevenção é Ação, que é prevenção às drogas nas escolas públicas. Esse trabalho foi feito exatamente para as escolas públicas, né? E foi muito interessante, né? A partir daí foi que eu comecei a pesquisar mais aprofundadamente a educação emocional e, principalmente, técnicas, métodos de como podemos aplicar isso em massa, em sala de aula, com várias pessoinhas e pessoas diferentes, né? Então, prevenção e ação, nós não trabalhamos, ainda existe uma outra editora, mas está fazendo bem sucesso, graças a Deus, não trabalhamos o viés droga, trabalhamos o sujeito e não o objeto. Trabalhamos o ser humano, porque quem consome droga quem é? A escolha, embora isso seja muito discutido, porque essa escolha muitas vezes não é consciente, é da pessoa. Então, nós temos que trabalhar esse ser humano. A outra questão muito grave, tá? Que está virando já, vamos dizer assim, epidemia. A bolinha vermelha aqui é? Ah, acertei. Né? É a depressão. Nós vamos encontrar hoje crianças, tá? De 6, 7 anos que já estão sendo diagnosticadas com depressão. Gente, isso é muito sério.
Essas crianças estão em formação. E, infelizmente, ainda tem um outro detalhe. Não é que eu seja contra a medicação, muito pelo contrário. Eu me lembro aí de uma história que daqui a pouco eu vou contar para vocês. Mas o processo de medicação, né, está muito alto também. Ou seja, a depressão ela é o mal do século, mas também ninguém conhece direito o que é. Porque perdemos o direito de estar tristes. Numa sociedade hedonista, onde o prazer vem em primeiro lugar, a tristeza não é reconhecida. E a tristeza é uma emoção, como qualquer uma outra. Se ela for bem trabalhada, ela é maravilhosa. Dói, né? É ruim. Mas ela nos obriga a entrar em contato com facetas nossas que nós não queremos normalmente, por busca desse prazer. Vamos ser felizes, o tempo todo. E isso não é felicidade. Alegria não é felicidade. Vocês vão ver já isso aqui, tá? E numa época em que mais precisamos usar nossas emoções, as dificuldades de lidar com elas aumentam. Help, socorro. É isso que está acontecendo com o nosso planeta, gente. Não é? Claro que tem culturas mais ou menos e outras mais adoecidas. Mas eu posso dizer isso porque eu adoro viajar e conheço outros locais, né? E estive também em Portugal o ano passado e, pasmem, desse tamanhozinho, um país pequenininho em relação a nós, nossas heranças culturais vem muita de lá também, burocrata que nem me fala, né? Mas os professores estão tão adoecidos quanto os nossos. Triste, né? Eu digo isso rindo, mas é de uma tristeza tremenda. Porque aí nós vamos perceber que não existe uma fórmula. Existe um momento que nós estamos passando e que esse momento, que é um momento rico, porque eu acho que todos os momentos de crise, eles são extremamente ricos. Porque é onde nós podemos fazer o quê? Quem aventura me responder? Eu sou professora, hein, gente? Eu adoro fazer pergunta, eu não sou palestrante, não. Buscar soluções, quem mais? Bacana. Quem mais? Criar, né? Essas soluções é criação. São os momentos que a gente pode implementar coisas novas, porque a gente sabe que as velhas estão morrendo. Então, a hora é essa. A hora é ousar. Porque quando tudo está bem, a nossa tendência natural é ficar no nosso canto. Ah, tá tão bom, né? Tá bom, né? Vocês conhecem aquela história do sapo sendo cozido? Quem conhece, para me contar demais? Algumas pessoas, eu vou contar. Sabe qual é o maior problema? Diz que quando você quer... Bom, essa história é contada de várias formas. Quando você quer matar um sapinho, né? Basta deixá-lo dentro da água ali, põe o fogo, e a água vai esquentando, e vai ficando gostosinha, e o sapinho vai ficando bom, achando bom aquele banhozinho ali morninho, e a água vai fervendo, e ele, pluf, cozinhou. E não saiu, não pulou. Por quê? O que é que vocês acham dessa historinha? Por que ele não dá um pulinho, a panela está destampada, por que ele não pulou? Sapo pula. Se acomodou, se acostumou, vai começando devagarinho, vai esquentando devagarinho, vai dando, tá bom, tá quentinho, né? Tá gostoso, tá bom. E assim somos nós, gente. Na maioria das vezes, nós temos muito medo de sair do lugar comum, da nossa panela quentinha. E quando a gente vai olhar, muitas vezes nós estamos aqui, ou com toda essa dificuldade. Então, o mundo pós-moderno pede socorro.
Essa é a grande história. Estamos todos pedindo socorro. Primeiro, porque não existe, como eu coloquei, a fórmula ideal e a fórmula certa de se trabalhar com nada. O ser humano, ele é ímpar, ele é complexo, ele é múltiplo. Não tem uma regrazinha. Principalmente eu, que tenho uma visão transdisciplinar, eu não suporto as regras fechadinhas. Contudo, nós temos que ter uma metodologia para aplicarmos. Por isso, o projeto chama-se Educação. Eu venho de uma experiência de mais de 20 anos em consultório. No consultório é um tempo diferente, você pode dar o tempo do outro. Mas numa sala de aula, não. Ou em outros espaços educacionais, não. Nós temos um tempo, temos um ritmo e nós temos que ter um resultado. Por isso mesmo é que nos últimos anos eu venho pesquisando metodologias de educação socioemocional. Ok? Vamos assistir também um pouco esse vídeo? Vamos ver se eu vou saber colocar. Ih, apaguei. Alguém me dá um help aqui? Jesus, nessas horas somos todo mundo, hein? Lá vou eu, não tem nada não, a gente faz aqui um jeito. Muita gente ainda acredita que é a aptidão intelectual de uma pessoa, ou seu QI, que define o sucesso profissional de alguém. Mas por que geralmente não são os melhores alunos de uma sala que ocupam os melhores cargos quando ficam adultos? Quais os outros fatores que entram em jogo quando pessoas de um alto QI não se dão bem, mas aquelas que com um QI modesto se saem surpreendentemente melhor? Esse é mais um vídeo do canal Seja uma Pessoa Melhor, e a resposta para essas perguntas é o que deu nome para o livro, Inteligência Emocional. Mas primeiro, eu preciso falar sobre o QI. Para os não acostumados com o termo, QI é o termo usado para coeficiente de inteligência. E você consegue ver o seu coeficiente ou pontuação fazendo um teste que acho que é de lógica. Por exemplo, Albert Einstein tinha um QI de 160. Agora é só fazer o teste e descobrir o quão inteligente você é comparado a ele. Esse teste foi usado por muito tempo para predizer o sucesso ou o fracasso das pessoas. Mas o dado interessante aqui é que descobriram que o QI em si contribui com cerca de somente 20% para os fatores que determinam o sucesso na vida, deixando 80% para outras variáveis e circunstâncias, como por exemplo, a classe social, a sorte e a tão falada inteligência emocional. Características como autocontrole, zelo, persistência e até a capacidade de automotivação são aspectos de quem tem grande inteligência emocional ou um alto QE. Essas características somadas proporcionam a oportunidade de atingir um potencial muito maior. Mas então a gente passa 15 anos sentados nas escolas em cadeiras desconfortáveis para nos aperfeiçoarmos somente nesses 20%? É triste dizer, mas é essa a realidade. E não é que você tenha que escolher entre ter um alto QI ou um alto QE. Saber usar essas duas inteligências, a racional e a emocional, é o que realmente dará um sentido maior à vida e que nos fará pessoas melhores. Mas então, já falamos da importância da inteligência emocional. Mas como ter um QI alto? Para conseguir essa proeza, devemos nos aperfeiçoar nos 5 grandes domínios que irei mostrar aqui, e que são: número 1. Conhecer as próprias emoções. Você já presenciou ou já ouviu a história de alguém chegando em casa após o trabalho, ofendendo-se e respondendo mal às pessoas sem nenhum motivo plausível? Silêncio, quero ouvir o jornal. Ou, para de brincar, pô, eu não aguento essa gritaria aqui. Normalmente, essa pessoa não percebe ou não quer perceber o quão rude está sendo, até que um outro alguém o fale, o que, em alguns casos, pode fazer com que essa pessoa possa se avaliar e decidir abandonar os sentimentos que ficaram no trabalho e mudar de estado de espírito. Nesse caso, a pessoa não conhecia as próprias emoções, mas a partir desse instante poderá se policiar e identificar isso antes. Essa é a base da inteligência emocional. Reconhecer os seus sentimentos é o primeiro passo para poder se controlar. Por outro lado, nossa incapacidade de observar nossos verdadeiros sentimentos nos deixa à mercê deles.
As pessoas mais seguras são melhores pilotos de suas vidas, tendo uma consciência maior de como se sentem em relação a decisões pessoais, desde com quem se casar a que emprego aceitar. As emoções que ficam abaixo do limiar da consciência podem ter um impacto poderoso na maneira como percebemos e reagimos, mesmo sem termos ideia de que elas estão atuando. A primeira e essencial habilidade para ter controle emocional é conhecer as próprias emoções. Número 2. Lidar com as emoções. Muitas pessoas conseguem reconhecer seus sentimentos, o que já é muito bom, mas o que adianta se não fazer nada em relação a isso? É como se, na história que contei, o rapaz decidir não fazer nada, ou continuar esbravejando com as crianças e com a família. Saber lidar com os sentimentos é conseguir se recuperar mais rapidamente das perturbações da vida, que nos incapacitam e que nos trazem ansiedade e tristeza. E não é só para você, mas para todos ao seu redor. O objetivo final deve ser o equilíbrio, entendeu? Não a supressão das emoções. Cada sentimento tem seu valor e significado. Uma vida sem sentimentos seria entediante. O que é necessário é a emoção na dose certa, um sentimento proporcional à circunstância. Estourar na primeira coisa que seu filho faz errado não é a coisa certa a fazer, mas ter uma conversa séria com ele é essencial. Na verdade, manter sob controle as emoções que nos afligem é fundamental para o bem-estar. As emoções muito extremas minam nossa estabilidade e causam os mais diversos problemas. Número 3. Motivar-se. Conseguir colocar todas as emoções a serviço de uma meta é essencial para se ter foco, controle e criatividade. O autocontrole emocional, que é saber adiar a satisfação e conter a impulsividade, está por trás de qualquer tipo de realização. Na medida em que nossas emoções atrapalham ou diminuem nossa capacidade de pensar e fazer planos, de seguir treinando para alcançar uma meta distante, solucionar problemas e coisas assim, elas definem os limites de nosso poder de usar nossas capacidades mentais inatas, e assim determinam como nos saímos na vida. É como se tivéssemos uma Ferrari em uma estrada em manutenção. É ter uma grande capacidade, mas não ser motivado bastante para usá-la no seu maior potencial. Somente com uma estrada aberta e boa é que uma Ferrari pode andar. A mesma coisa acontece na nossa vida. Na medida em que somos motivados por sentimentos de entusiasmo e prazer no que fazemos, ou mesmo por um grau ideal de ansiedade, esses sentimentos nos levam ao êxito. É nesse sentido que a inteligência emocional é uma aptidão mestra. Uma capacidade que afeta profundamente todas as outras, facilitando ou interferindo nelas. Número 4. Reconhecer as emoções nos outros. Se conhecer as próprias emoções já é muito importante, outra grande característica de quem tem um QI alto é a empatia. Saber escutar as emoções de outras pessoas é se sintonizar com o mundo e saber o que os outros precisam ou querem. Ser um bom profissional, ou uma boa irmã, um bom pai, uma boa mãe, um grande amigo, sempre passará por essa qualidade. Teve um dia que, quando ainda era pequeno e estava voltando da escola, uma chuva torrencial começou a cair. Estava sem guarda-chuva e cheguei em casa totalmente ensopado. Já estava esperando o enorme esporro da minha mãe, que é muito conhecida por ser brava. Mas quando passei pela porta, minha mãe estava me esperando com uma toalha na mão e me disse: "Me dê aqui suas coisas para eu tentar secar. E toma aqui essa toalha e vai tomar um banho quente para não ficar doente." Naquele momento, ela não se importou com o chão molhado ou em ficar brava por causa dos livros que talvez estariam molhados, mas sim se preocupou somente comigo. Não me lembro se na época eu tinha percebido isso, mas hoje paro e penso, que atitude memorável da minha mãe. Imagine por um instante um mundo cheio de pessoas assim. Pessoas que têm grande empatia pensam sempre como gostariam de ser tratadas se estivessem nas mesmas condições do outro. Isso faz toda a diferença. Número 5. Lidar com relacionamentos. Que na verdade é a soma do autocontrole mais empatia. Ou seja, é a aptidão de lidar com as emoções dos outros. Elas determinam a popularidade, a liderança e a eficiência interpessoal. Os grandes líderes têm essa característica bem forte, e essas pessoas se dão bem em qualquer coisa que dependa de interagir tranquilamente com os outros. Aquele treinador que consegue motivar o time, o político que consegue votos de pessoas de partidos de oposição, a mãe que consegue motivar o filho a melhorar na escola.
Todos esses são mestres na arte de lidar com os outros. Controlar as emoções de outra pessoa, a bela arte de relacionar-se com os outros, exige o amadurecimento dessas duas outras aptidões que disse. Na verdade mesmo, é a união dessas 5 diferentes aptidões que fazem com que aconteça maior eficiência na inteligência emocional. A falta delas leva a repetidos desastres. E é essa deficiência que faz com que pessoas consideradas brilhantes do ponto de vista intelectual consigam se perder em seus relacionamentos, parecendo por muitas vezes arrogantes ou insensíveis. Essas aptidões sociais nos permitem moldar um relacionamento, mobilizar e inspirar outras pessoas, influenciar e deixar os outros à vontade. Bom, gente, vocês perceberam... Aliás, o que vocês perceberam? A pergunta seria mais interessante assim. Alguém quer falar? O que é que vocês perceberam nessas 5 habilidades? Quais delas são as mais... ou é a mais importante, vamos dizer assim? Ou todas são importantes? O que é? O que é que vocês acham? Bingo! Sem o autoconhecimento, dificilmente nós vamos poder desenvolver as outras. Então, nós temos aqui essa questão da complexidade humana. Nós somos seres com o interior, com o exterior, com o individual e com o coletivo. Ao mesmo tempo, nós vivemos aqui, gente. Nós vivemos no mundo individual, nós vivemos no mundo interior, nós vivemos no mundo exterior e nós vivemos no mundo coletivo. Olhe só a complexidade da vida, da coisa, é por aí mesmo. Então, no nosso mundo interior, nós temos nossos valores, crenças, sentimentos, pensamentos. Já no nosso mundo exterior, né, os comportamentos, as ações, os resultados, o corpo físico, porque aqui, sem esse corpo físico, não estaríamos aqui. Na parte coletiva e interior, nós temos relacionamentos, cultura e sentido partilhado. O que é que isso quer dizer, gente? Os meus valores nascem na minha cultura, né? As minhas crenças nascem aonde? Na minha educação, no meio onde eu vivo. Quem é que lembra da velha história que o homem é produto do meio, é produto da sua história? É também. É tudo isso e mais alguma coisa, né? Então, nós temos o ambiente, o sistema, as estruturas sociais, nós vivemos em tudo isso. E atenção, nós vivemos em tudo isso em momentos diferentes que a consciência percebe, mas a parte consciente não percebe. E aí começa a confusão. São vários, é como se a gente vivesse em dimensões diferentes ao mesmo tempo. Aí nós temos um ego para poder dar uma organizada nessa história toda. Nós temos os 5 sentidos que vão focando para a gente não pirar de vez, né? Porque senão você entra num processo esquizofrênico, você fica vendo tudo ou tudo ao mesmo tempo. Então, o 5 sentidos, ele vai nos ajudando a focar em pontos diferentes para que nós possamos ter ou dar resultados em nossa vida. Mas sem o autoconhecimento, né? Sem entender quais são os valores, crenças, sentimentos, pensamento, meu modelo, dificilmente você vai conseguir perceber esse teu externo, esse coletivo, o teu comportamento. Então, o autoconhecimento, ele começa exatamente nessa percepção, né, desse interior e para esse exterior. É como eu me manifesto no mundo, porque nós, seres humanos, observamos melhor aquilo que a gente consegue perceber com nossos 5 sentidos. Por isso, a dificuldade, muitas vezes, da meditação. Às vezes eu peço, daqui a pouco eu vou fazer isso com vocês, viu? Que fecha os olhos e muita gente não consegue literalmente fechar os olhos. E para que você saia desse mundo exterior e entre no interior, é preciso sair, né, desses estímulos aqui. Mas essa é uma questão muito pessoal. Daí nós temos esse interior também, que passa pelo coletivo para o exterior. Então, nós vamos ter no nosso interior, como vamos observando os comportamentos, e nós temos o nosso exterior, como vamos observando aqui as nossas relações, ambiente.
Então, na hora que nós nos conhecemos, nós conseguimos unificar. Essa é a grande história. Claro, gente, que isso exige todo um trabalho de percepção, de autoconhecimento, e dá trabalho. Por isso, muita gente não gosta desse tal de autoconhecimento. Porque ninguém gosta. Aliás, a tendência de ser sapinho é humano, né? Prefere ficar lá no confortável. Ah, eu sou assim mesmo, nasci assim. Ah, vou lá mudar. Quantas vezes a gente ouviu essa frase, gente? Muitas vezes, infelizmente. E vamos ver e vamos escutar ainda mais, principalmente dos nossos jovens e crianças, que nessa geração são um pouco mais complexa do que a minha, pelo menos, ou de algumas de vocês. Por que será? Resistência também. Mas essa geração, gente, como muitas dos mais jovens aqui, já nasceu no mundo em ruptura. A minha geração, nós usávamos apenas livros para pesquisar, vamos dizer, na escola, né? Hoje se usa só livros? Mas se vacilar, tem aluno que vai saber muito mais do que você. Mas vai mesmo. Então, nesse momento, o professor, ele sai do papel antes de conhecedor de um assunto e passa a ser facilitador. E quando ele passa a ser facilitador, se ele não tiver essa consciência, ele vai entrar na resistência. Porque resistência, gente, é medo. Simplesmente medo. Medo de sair daquilo que eu conheço, sair do espaço confortável e quentinho para ir, sei lá, para onde. Então, eu prefiro brigar. Eu prefiro dizer não. Eu prefiro, não, eu sou assim mesmo, quem quiser que me aceite. E acabou. Mas vocês vão já entender também por quê, tá? Muito bem. Nós somos seres que temos aqui uma questãozinha. Tá? Nós não vivemos numa única realidade, como eu estava colocando para vocês. Nós somos seres que vivemos em múltiplas realidades. A maioria de nós está programada para fazer, agir, realizar. Não valorizamos ser, refletir, processar. E aí começa o grande conflito, por quê? Ué, tá passando não? Eita, passou tudo de uma vez. Nós vamos ter aqui um filtro, nós temos os 5 sentidos, nós observamos o mundo externo, através dos nossos 5 sentidos. Eu acredito em mais outros sentidos, mas vamos aqui falar só da ciência, tá? Nessa observação, nós vamos formando internamente um mundo. Nós vamos formando, a mente é como se fosse uma tela de cinema. Vamos dar essa imagem. Então, na medida que eu vou observando as situações, eu vou formando imagens. O inconsciente, ele não entende palavras, porque o inconsciente humano ele é muito antigo. O neocórtex, que é o cérebro mais moderno, é muito recente na nossa evolução. E é a partir dele que nós passamos a falar. Então, ele entende muito bem imagens. As imagens, os símbolos, né? Vamos olhar aqui em volta, gente. O que vocês estão vendo aqui nas paredes? Umas carinhas, né? Uns emojis, né? Na hora que você olha para um emoji desse, você já compreende imediatamente qual é a emoção que está por trás? E ele está falando? E por que você entendeu? Tem uma expressão, tem uma linguagem. É isso, gente. Todos nós temos um inconsciente que já vem programado pela nossa cultura, pelo nosso inconsciente coletivo. E aí, na medida que nós vamos observando, nós vamos tendo esses filtros aqui, que são filtros que têm a ver exatamente com essa cultura, que tem a ver exatamente com o meio, com o período que a gente nascemos, né, com a questão histórica. E aí esse filtro, ele vai fazendo as representações internas dessa realidade. Então, necessariamente, a realidade que você está vendo
não é a realidade do outro, não é a minha realidade, é a sua realidade. E aí você quer cobrar ao outro que pense, que analise como você está vendo, porque você acha que aquilo é a realidade. E por que você não está vendo? Está vendo que isso aqui é real? Não é assim que a gente diz? Mas para o outro não é real. E aí? Essa complexidade vai gerar o que nós chamamos um estado emocional. E esse estado emocional vai impactar onde? Experiência de vida e comportamentos. Estão entendendo? Aí a gente chega na sala. Eu estou falando mais de sala de aula, eu sei que tem alguns outros. Quem é de outra área aqui, por favor, levanta a mãozinha. Ok, poucas pessoas. Psicologia? Ok. Bom, os psicólogos sabem muito claramente o que eu estou falando, porque é uma linguagem mais falada nessa área, né? Já os professores, não. Infelizmente, muitos poucos professores têm acesso aprofundadamente sobre esses assuntos. E aí, vão para uma sala de aula, lidar com quem? Hein? Vão lidar com quem? Quem que ele está na sala de aula? Ele está com quem, gente? Gente, criança, pessoas, adolescentes, não é isso? E aí, eu sou professora, professor, e eu digo assim, gente, isso aqui é real para mim. Será que é para meus alunos? Não estou tirando. Até a ciência hoje a gente está questionando, imagina o resto. Né? Com as várias descobertas e as novas tecnologias, muita coisa caiu por terra. Aquilo que nós acreditávamos como verdade já foi. Aliás, Plutão parece que vai voltar a ser planeta de novo. Passou um tempo fora, dizendo que não eram planetas. E aí? Né? Aí você chega na sala de aula, você não estudou, você ainda está da minha geração, estudou ainda dizendo que o Plutão era planeta. Aí você chega para o menino, gente, Plutão é um planeta. E o menino, não, professora, não é planeta, não. Aí você vai, como não é planeta? É planeta sim, do sistema solar, o sexto planeta. Não, não é não. Aí você vai atrás e percebe que realmente Plutão foi rebaixado. Estão tentando colocá-lo de novo, né? Não sei se, aliás, se vocês sabem se colocar, se ele voltou à função de planeta, que nem eu sei. Aí, gente, chegamos a uma questão aqui básica. A teoria do cérebro trino. Que significa que nós, seres humanos, temos 3 cérebros e não apenas um. Gostaram da informação? Quem não sabia, né? Eu acho que a maioria sabia. Esse cérebro, ele tem a ver, né, com a nossa evolução. Então, vocês vão perceber que bem aqui na base do cérebro reptiliano, né, é o instinto. Sabe, aquela coisa que disseram assim, vai entrar um leão por ali, ninguém vai ficar parado esperando. Ah, que bonitinho, deixa eu ver. Todo mundo, né? E essa decisão não é aqui, não. Essa decisão é bem aqui, ó. É na sobrevivência, na luta, que vai ter, vamos dizer assim, eco aqui nessa parte mamífera. A parte mamífera é onde estão exatamente as emoções, o cérebro mamífero. É onde nascem as emoções quimicamente falando. Gente, é o seguinte, eu adoro andar, sabe? Mas tem uma câmera ali que eu tenho que ficar só aqui nesse canto, estou me sentindo, daqui a pouco eu saio de regra. Não consigo. Saio do comando aqui. Ele disse que eu tinha que ficar só daqui para cá. E como todo professor, o que é que acontece? Eu sei dar aula passeando, né? O problema é se eu cair, viu? Então, o que é que acontece? As emoções nascem no cérebro límbico e são reguladas no sistema nervoso por vários hormônios. Significa o quê, gente? Bem aqui, ó. Esse cérebrozinho mamífero, tá? Que ele é onde tem a maioria vamos dizer, de determinados tipos de impulsos que vão originar as emoções. É o chamado cérebro límbico. No cérebro límbico, nós vamos encontrar uma glândulazinha, atenção,
chamada amígdala, mas não é da garganta não, hein? É uma glândulazinha bem pequenininha e bem safadinha. Gente, acontece que essa glândula, se ela for lesada, vai trazer uma série de dificuldades ao longo da nossa vida emocional. E essa glândulazinha, ou esse cérebro aqui, né? Passei demais. Vamos. Essa parte aqui, ela é formada principalmente, né? Claro que o cérebro é formado durante a gestação, mas ela é codificada, ela é estruturada principalmente de 0 a 7 anos. Então, vocês imaginem que se nós sofrermos traumas nesse período, dificilmente a gente se recupera. A gente aprende a lidar, mas não tem a chamada, entre aspas, cura. Essa coisa de cura é um negócio meio complicado aí. Eu tive 20 e tantos anos em consultório e posso afirmar isso com certeza para vocês. Tem determinados traumas, tem determinadas situações em nossa vida que são eternas feridas. Você faz terapia 20 anos, 30 anos e está lá. Tá? E é exatamente quando nós temos alguns processos aqui. O que acontece? Eu vou contar a minha historinha, por que é que eu me apaixonei por esse tema. Primeiro, eu nasci numa família disfuncional. Ou seja, meu pai era alcoólico. E muitos jovens, eles foram embora para São Paulo, aquela coisa toda, que eu tinha uma parte da família lá. E eu nasci por lá. Minha mãe, uma recém-saída do internato do Imaculada Conceição. Vai para São Paulo, né? Meu pai é uma pessoa como pai, meu Deus, eu amo de paixão, não tenho nada, mas com o marido, ela é a história lá deles, né? E aí, o que acontece? Vão para São Paulo e ela engravida de mim, eu sou mais velha. E ela passou 9 meses enjoando. O que vocês acham que aconteceu? Ela estava lá sem família, sozinha, ó. E eu nasci, né, passando um tempo lá, aquela coisa toda, logo depois de ver outros irmãos, pá. Quando foi com 11 anos, eu comecei os primeiros sintomas de síndrome do pânico. E que, graças a Deus, na minha geração, não tinha essas histórias de muita medicação, senão hoje eu estaria aqui meio que... a minha história seria outra. Né? Eu me lembro demais que eu estava tomando banho e eu comecei a sentir uma sensação estranha. Era uma sensação como se eu fosse sair do corpo. Eu não conseguia explicar. Eu nunca tinha saído do corpo, então eu não conseguia explicar porque eu estava sentindo que achava que ia sair do corpo. Mas a sensação era essa, que eu ia sair do corpo, que eu ia morrer. Eu só dizia isso. Eu abria a porta, né, saí correndo chamando meus pais, que vou morrer. Né, eles me acalmaram, obviamente, tá, naquela crise. E aí eu comecei a ter algumas outras crises, me levaram para um médico. Faziam todos os exames e, obviamente, não dava nada. Eu lancei um livro, gente, em 98, sobre esse, eu conto porque é um livro que eu já publiquei, chama-se Manual de Sobrevivência ao Medo, uma visão psicoenergética da síndrome do pânico. Que é onde eu conto toda a minha história e tudo o que eu fiz para regular, fazer a gestão do pânico. Por quê? Porque a síndrome do pânico, para mim, veio da minha história aqui. Meus pais tinham dificuldades na relação deles. A minha própria gestação, eu já recebi muito estímulo, né? Energético, de hormônios, de medo, de ansiedade, de angústia, né? Ou seja, eu já nasci predisposta, biologicamente falando, mas a vida ela é um barato, gente. Não é só o corpo físico que vai determinar, não é só a genética que vai determinar. Não esperavam que eu tivesse um temperamento, yes, para frente, extrovertido, né? Aonde o que acontecia? Eu não aceitava ficar irritada. Não aceitava, simplesmente. Aí eu comecei a fazer vários, né, trabalhos com arte, teatro, fui fazer
meditação. Por quê? Porque eu conheci uma família budista quando eu tinha 13 anos e me tornei, entre aspas, budista, né? Aí é uma coisa que eu gosto muito de contar essa história, porque eu venho de uma família muito católica. E aí era uma confusão danada, né? Porque eu ficava lá, Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, e meus pais e meus irmãos, ela tá fazendo macumba, tá não sei o quê. E, na verdade, eu estava simplesmente recitando um mantra, e aquele mantra me acalmava, porque esse mantra, ele vinha para cá, ele vinha, baixava as ondas cerebrais, e me deixava mais tranquila. E por isso mesmo eu me sentia bem. Quando eu chegava lá no pequeno templo, tinha incenso, tinha as orações, né, tinha os mantras, que aí aquilo baixava, e eu me sentia bem. Então, eu buscava. Aí, mais tarde, eu fui fazer yoga, enfim. Então, gente, falar sobre esse assunto para vocês não é falar de algo que eu li em livros ou que eu estudei só. Teve também tudo isso. Mas é principalmente falar da minha vida. Porque eu me considero uma vencedora. Porque eu sei o quanto é grave a síndrome do pânico. O quanto é impossibilitante você ter medo. No começo dos anos 90, eu fui para o Rio fazer um curso. Durante quase 40 dias, e eu já tinha morado no Rio, hein? Eu ia do apartamento que eu estava para o curso e não conseguia transitar no bairro que eu já tinha morado de medo. Literalmente, mas não era um medo simplesmente assim, eu estou com medo, não. O corpo não obedecia. Ou se eu tentasse, a sensação era como se eu tivesse um peso sobre a minha cabeça, meu corpo congelava. Eu ficava num estado quase catatônico, né? Para exagerar um pouco aqui a vocês. E quando eu voltei para Fortaleza, eu disse, ou eu me curo, entre aspas, né? Ou eu me organizo, ou eu me mato. Eu lembro demais que eu desci do avião dizendo exatamente isso. Eu não aguento mais. Eu era muito jovem na época, tinha um filhinho muito pequeno. Eu olhei para o meu filho, eu tinha 2 filhos já, né, mas principalmente o mais novo. Eu disse, não, eu tenho que me curar. Eu tenho um filho, eu tenho uma família, eu tenho uma vida. E aí, gente, eu passei a encarar todo um tratamento pessoal e daí eu tive um resultado muito legal. E foi aí que eu comecei realmente a buscar entender o que era todas essas questões aqui, o que era todos esses hormônios, como é que esses hormônios mexiam com o meu corpo. E depois, obviamente, eu fui trabalhar com os meus clientes. E aí nós vamos encontrar o quê? No sistema nervoso simpático, nós vamos encontrar a nossa ativação. As emoções, elas são biológicas, mas elas são, acima de tudo, sobrevivência. E sobrevivência significa movimento. Ou eu vou lutar, ou eu vou correr, ou eu vou ficar e morrer. Então, na hora que eu quero, literalmente, sobreviver, eu vou entrar em contato com todas essas questões aqui. O sistema nervoso simpático, que vai ativar o meu corpo para lutar, para fugir ou lutar, faz o coração disparar, dilata a pupila, prende o intestino, libera doses cavalares de adrenalina. Né? E aqui, gente, é onde a gente está, com quem tem síndrome do pânico, mas fica. É nessa dimensão aqui. O sistema nervoso fica ativado o tempo inteiro, como ondas, como ondas, como ondas. E o corpo nessas sensações terríveis, né? Daí, quais são as emoções que, de repente, começam a surgir? Ansiedade, antipatia, egoísmo, frieza, hostilidade, ira, mau humor, medo, preocupação, raiva, tá? Essas são as emoções do sistema nervoso, e tem outras também, é óbvio, mas do sistema nervoso simpático. Mas a natureza, ela é linda, ela é sábia, gente, nós vamos ter o sistema nervoso parasimpático que desativa tudo. Essa é a grande história da vida. Então, nós temos como se fosse um interruptor de luz. Acendemos aqui a luz, apagamos a luz. E o grande barato, então, é sabermos lidar com esse interruptor. Isso chama-se gestão das emoções. É quando nós aprendemos a trabalhar com esse liga-desliga, liga-desliga. Entenderam?
Nós vamos já fazer um exercício para vocês saberem que eu tenho gente aí dormindo, eu detesto ver gente dormindo. Eu sou imperativa, gente. Aliás, esse era um grande problema também, viu? Meus professores enlouqueciam, porque eu só me dava bem quando... E sim, sempre fui líder de classe, né? Então, eu me sentia poderosa e aprontava, né? Imaginem. Aí depois eu fui professora, se preocupe não que eu passei também, viu? Então, o descanso e a digestão vem aqui do parasimpático. Baixa a nossa pressão sanguínea, diminui o ritmo respiratório, nos acalma, estimulando a criatividade, melhora o nosso sono, acessa nosso eu real. Sem entrarmos em contato com o nosso lindo e maravilhoso parasimpático, nós não conseguimos fazer a gestão das emoções. E qual é dessa área que nossa sociedade está mais ativada, hein, gente? Civilização ocidental é fã de qual? Do simpático, né? O tempo todo. Música alta, movimento, nós já falamos alto também, ei, né? Outras culturas vão ter a parte do parasimpático mais ativada, são mais tranquilas, mais calmas, principalmente a cultura oriental. Se bem que nesse mundo globalizado, né, as coisas já estão tudo, segundo Bauman, né, tudo liquidou-se. Né? Liquidou-se não da palavra de liquidar, ficou líquido. Né? Então, nós vamos ter aqui emoções como amizade, amor, bondade, carinho, empatia, esperança, felicidade, prazer, saudade, simpatia. O pessoal pensa que saudade é coisa ruim, não. Saudade é reviver, pode ser muito bom também. É muito gostoso, aquece o nosso coração. Então, aprender a baixar as emoções, a intensidade emocional, como vocês vão ver, é fazer a gestão. Aqui é a anatomia das emoções. O que vai acontecer, então? A estrutura das emoções. Gente, nós nascemos, é muito interessante, uma coisa muito... Olha, no meu livro tem tudo isso, tá? Não precisa anotar, ou quem quiser só alguma coisa, pode anotar, para ficar mais resumido, é claro. Quem não gostar de ler assim muito, né? Aí pode... Eu estou resumindo, né? Mas o ideal é que quem tem interesse realmente pelo assunto, e acredito que todos têm, senão não estariam aqui, numa tarde de sexta-feira, tá? Leia o livro, porque aí vocês vão entender, vão aprofundar, vão ler devagarinho. Eu, pelo menos, gosto de ler devagar, e não devagar, que às vezes eu leio até muito rápido, mas vou, né, circundando, riscando, meus livros são tudo riscados. Amo, adoro. Então, o que acontece aqui, gente? Nascem a estrutura das emoções. Elas nascem no cérebro límbico e recebem impulsos neurais do sistema nervoso na forma de sensações diversas em nosso corpo. E estão relacionadas com o instinto de sobrevivência. Então, quer você queira, quer você não queira, você sente. Eu fui entrevistada essa semana e a repórter perguntou assim: Isa, e as pessoas que já nascem calminhas e tudo, elas têm maior gestão emocional? Não. Porque a maioria, não estou dizendo todo, né? A maioria dessas pessoas explodem para... Exatamente. Elas não falam. Eu sou meia cangaceira, tá, gente? Por isso mesmo, acabei tendo síndrome do pânico, por ser tudo muito exagerado, as emoções muito exageradas, tudo muito sentido, tudo muito intenso. E eu sempre falei que meu sonho de consumo, sabe o que é? Ser uma velhinha doce. Tá difícil, viu? Tá difícil, gente. Quando eu menos espero, elas estão feito pipoca lá do outro lado, pá. Mas fazer o quê? É o meu temperamento, como eu vou falar para vocês lá na frente. Nós somos seres temperados, nós temos temperamentos diversos. E temperamento ninguém muda, gente. Temperamento é nato. E dependendo do temperamento, você vai sentir essas emoções de forma diferenciada. Aqui começa outra complexidade. Principalmente a educação emocional. Quando se vai para uma sala de aula, é bem complicado nós lidarmos com vários tipos de
temperamentos diferentes e fazer um trabalho com essas pessoas que tem que ser massificado e ter resultados diferentes. Porque hoje a escola ainda quer ter resultados massificados. Mas quando a gente compreende que os resultados serão diferentes, a gente acalma, sai da culpa de achar que eu não estou dando uma aula boa, né? De achar que eu não estou conseguindo. Ninguém consegue passar um conhecimento 100% para todos. Cada aluno ali, cada cliente, cada paciente tem uma estrutura diferente. E vai perceber o quê? O que a gente falou lá no começo? De forma diferente. Então, nós temos emoções de fundo, que pode ser agradáveis ou desagradáveis. Temos as emoções primárias, atenção. As emoções primárias são aquelas que nascem e que foi pesquisado, vários pesquisadores importantes, e chegou-se à conclusão que praticamente todos os mamíferos têm essas emoções de uma forma diferenciada, né? Mas nós vamos ter a raiva, a alegria, que leva à felicidade, a tristeza, o medo e a surpresa. Você vai encontrar autores que colocam até 20 emoções primárias. Eu preferi, por uma questão didática, para podermos trabalhar dentro de um processo metodológico, eu preferi trabalhar com 6 emoções. Tá? E nós temos as emoções sociais, gente. Emoções sociais são as emoções aprendidas que dependem da cultura. Qual dessas emoções vocês acham que nossa cultura tem? Vergonha, culpa, compaixão, simpatia? Terceira? Compaixão? Mas eu acho que nós brasileiros estamos sem compaixão. Sinceramente, Porque eu tenho observado, a gente tá ruim nesse quesito, viu? Eu acho que nós temos muita vergonha e muita culpa, por isso mesmo nós estamos nessa loucura que estamos vivendo nesse momento. Eu não vou tocar em política, por favor, não, me despede, abaixa as redes sociais, pelo amor de Jesus, mas é importante entender por que essa confusão toda está acontecendo. Então, tire as conclusões de vocês, mas nós somos uma cultura da vergonha e da culpa. E aí leva a uma série de outros comportamentos que nós estamos observando atualmente. Então, nós vamos perceber, e aqui foram pesquisas, que todas as expressões emocionais, todas as emoções têm uma expressão específica. Né? Por isso mesmo vocês estão vendo aí os emojis. Que, aliás, eu li uma coisa muito interessante, né? Nós estamos voltando à era do tempo da caverna, né? Nós estamos aí com uma escrita somente de desenhozinhos, emojizinhos, né? Eu adoro, viu, gente? Eu adoro responder com um coraçãozinho, com um sorrisinho, com uma florzinha, tá? Mas as pessoas têm que perceber que quando nós vamos trabalhar com a educação emocional, como na segunda parte do seminário hoje nós vamos ver, as técnicas, o primeiro passo é o reconhecimento da expressão emocional. É aqui que nós começamos a entender, porque reconhecer todo mundo reconhece. A criança já reconhece. Você pegar um bebê, dar um sorriso para ele vai fazer o quê? Se você fizer uma careta, ele vai fazer o quê? Ele vai chorar, né? Ele pode se assustar, né? Ele reconhece as expressões. Ele não entende, mas reconhece. Então, a educação emocional passa por esse processo de reconhecimento das emoções, começando pelas expressões. Então, as emoções primárias não necessitam do processamento cognitivo superior. O que significa, gente? Que simplesmente as emoções existem e você muitas vezes nem percebeu. Muitas vezes você é grosseiro, ou chora, ou tem alguma coisa que você nem sabe por quê. Porque não passa pelo neocórtex. Vem direto lá daquela parte cerebral mais primitiva. Agora vocês já sabem por que é que, de repente, determinadas emoções lhe pegam e, sem você querer, você tem uma reação X. Ou é grosseiro, ou fala alguma coisa, ou toma uma ação que, opa, o que é isso? Depois morre de culpa. Mas já foi. Porque as emoções, elas
nasceram, elas foram, né, pela natureza, nós somos dotados de emoções para sobreviver. E é como eu disse, entrar um leão aqui, se você for parar para ver, um leão, você foi comido. Né? Então, nós temos que ter, antes de pensar, nós temos que fugir ou lutar, se for o caso. Só que nós não vivemos mais numa selva, vivemos num mundo cada vez mais repleto de pessoas, cada vez mais sem espaço, onde as relações pessoais ditam a nossa vida. Então, significa que se eu não tiver, ou se eu não conseguir fazer a gestão das emoções, dificilmente eu vou conseguir ter um processo produtivo interessante na minha vida, ou vou ter, vamos dizer assim, vou poder construir aquilo que eu desejo. As minhas emoções serão empecilhos. Vocês viram uma história aqui, né? Eu fui passar o vídeo, ele não funcionou, né? Eu teria a opção de ficar desesperada, congelada aqui. Gente, desculpa, viu? Não está funcionando. Ei, vem cá, alguém me ajude aqui. Ou eu tomar uma ação e corrigir algo que não tinha ninguém ali, eu tinha que fazer. O que significa na vida? Eu estou dando só exemplo. Atitude. O que mais? Resiliência, iniciativa e, principalmente, gente, gestão das emoções. Por quê? Porque é óbvio que nesse momento que eu estou aqui, eu também tenho o meu lado, eu fico nervosa, será que não vai dar certo? Eu fico ansiosa? Claro! É da minha natureza ser ansiosa já. Só que se eu me deixar envolver por essa caldo emocional, acabou. Eu sei dos meus limites. Cada um de vocês é que descobriu de vocês. Isso funciona para mim. A minha gestão eu faço dessa forma. Cada um de nós tem que encontrar suas estratégias de gestão emocional. E aí, nós encontramos uma questão importante que as emoções, elas são biológicas, sensações, ações dirigidas para fora de curta duração, emoção é curta duração, tá, gente? E sentimento. Sentimento não é emoção. Emoção é biológica, sentimento é subjetivo, gente. Já é a interpretação da emoção. Aí que começa a grande aventura. Porque nós só podemos fazer a gestão aqui. O que será? Quer dizer, podemos fazer aqui também, mas aqui é quando nós temos consciência. Por quê? Porque aqui já houve uma interpretação do neocórtex. Você está sentindo algo, você não sabe o que é. Fulano tal, está sentindo o quê? Eu não sei. Mas acho que eu estou sentindo uma tristeza. Nesse momento, houve o quê? Um reconhecimento da emoção. E esse reconhecimento da emoção significa que é o primeiro passo para fazer a gestão. Você entendeu o que é que você está passando ou sentindo? Você pode fazer alguma coisa? Nada, né? Muito bem, gente. Vamos fazer agora uma atividade. Tá? Vamos acordar. Estou dizendo? Olha só aqui que é interessante isso aqui, ó. Isso aqui é uma frequência de luzes, tá? De frequência vibratória mesmo. Colocando que cada sentimento, ou cada emoção, desculpa, e sentimento também aqui, tem uma frequência. Quanto mais esse sentimento, ele fecha o teu corpo, mais forte, que é exatamente colocado aqui pela a cor vermelha. Então, nós vamos ter a vergonha aqui numa vibração muito perto, muito próximo do corpo. Então, a vergonha é considerada uma das emoções bem disfuncional. Por quê? É uma emoção disfuncional? Porque ela vem de várias outras. Ela não é ela em si. Diga. Essa tem vários autores, tá? Mas essa escala aqui, ela é retirada, ela não é da psicologia, não. Ela é retirada mais de campos de energia. Tá? Mas alguns autores já estudam pelo pêndulo, tá? Porque eu não estou querendo entrar nessas searas. Gente, eu sou uma estudiosa também das terapias naturais, tá? Graças à experiência que eu passei com a síndrome do pânico,
eu fui buscar, fora da medicina convencional, respostas para as minhas questões. E foi muito bom. Então, eu me trato mais com homeopatia, eu sou mestre em reiki, fiz yoga durante muito tempo, meditação, adoro pêndulo, radiestesia. Tudo isso, gente, são ciências diferentes da nossa ciência convencional. E que você pode estudar, sim, com muito afinco e, principalmente, praticar, porque tem resultados muito interessantes. Por isso que, às vezes, eu misturo, mas como o assunto não é esse, só porque você é da área e perguntou. Depois eu te dou os todos, tá? Porque senão aqui a gente vai... Tá? Porque aqui eu só quero o seguinte, eu quero que vocês observem todas essas emoções. E que vocês escolham uma delas. Qual dessas emoções? Vamos tentar primeiro por aqui, até orgulho, tá? Que são as emoções mais perto do corpo, até orgulho, tá? De 200 corações para cima, agora não. Tá? Orgulho, raiva, desejo, medo, tristeza, apatia, culpa e vergonha. Escolha uma dessas emoções agora que você acha que de alguma forma atrapalha a sua vida. Beleza, adorei esse abrir de boca, yes. Ok, gente, vamos fazer agora uma atividade. Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui é um mudra das emoções. Ele equilibra as emoções porque eles vão funcionar como se fosse uma antena. Atenção, vamos fazer o mudra, junta as mãozinhas, tá? Fecha aqui as mãozinhas, põe o polegar direito em cima do polegar esquerdo. Ó. Só isso, ó. Fechou, deixa só indicadores juntos, as outras mãos cruzam, os outros dedos cruzam. Só o indicador junto e o polegar. Não é revolve não, viu, gente? Pelo amor de Jesus Cristo. Por favor, não. Por favor, ele não. É um mudra, tá? Vamos lá, gente. Vamos lá. Política hoje aqui não. Não, respeitemos todos. Vamos lá. Todo mundo de pé. Desfaz o mudra. Vixe, isso, né? Não, mas é porque tem que fazer agora. Todo mundo de pé, com mudra. Fazendo mudra novamente. Agora, o polegar direito sobre o polegar esquerdo. Vamos respirar. Põe as mãos, agora o mudra, para baixo, apontando para baixo, como se fosse uma antena. Né? Vocês já viram aquela questão do fio terra? Que a gente faz, né, com eletricidade? Vamos imaginar que isso é um fio terra. Você está apontando para a terra e essa aí é a tua antena. Fecha os olhos agora, devagar. Quem tivesse receio de cair pode separar um pouco mais as pernas para equilibrar. Pense na emoção. Quem não conseguir fechar os olhos, não tem problema. Olha só para baixo, tá? Fica olhando para baixo. Não tem nenhum problema. Pense agora na emoção que você escolheu, que pode ser a vergonha, a culpa, a apatia, a tristeza, o medo, desejo, raiva ou orgulho. Qual dessas emoções atrapalha a sua vida nesse momento? Entre em contato. Observe situações aonde essa emoção, escolha uma apenas, tá, gente? Onde essa emoção, ela, de alguma forma, te comprometeu. Deixa que a memória venha na tua mente, alguma situação aonde essa emoção pode ter causado algum problema para você. Relembre agora. Se não vier, não tem problema. Apenas pense na emoção escolhida
Respira profundamente. Imagine agora que essa emoção está sobre os seus ombros, como se fosse uma nuvem escura, que pesa, que é ruim, que deixa seu corpo tenso. Respira e solta o ar pela boca. Novamente. E agora, na hora que você vai soltando, você vai imaginando que essa emoção vai saindo pelos seus dedos, por esse mudra. Continua com mudra, continua com a mesma, sai pelas pontas dos dedos do indicador. Respirando e jogando fora essa emoção, respirando e deixando que ela saia. E o seu corpo vai ficando mais tranquilo, mais tranquilo. A emoção vai indo, vai saindo, se livra, livrando, limpando. Desfaz agora o mudra e em silêncio sente. Só abre os olhos só para sentar. Coloque as mãos abertas em cima dos joelhos. Fecha novamente os olhos ou olha para baixo. E lentamente comece a imaginar uma luz azul, que pode ser amor, alegria, paz ou iluminação. Pense, sinta agora essa energia dessa emoção começando a chegar pelo alto da tua cabeça e vai descendo até as palmas das tuas mãos. E nas palmas das mãos você sente como se fossem 2 bolas de energia azul. Sinta essa sensação de estar nas tuas mãos com 2 bolas de energia azul. Então, lentamente, você vai levando as mãos até o teu peito. Levantando as mãos até o teu peito e coloca as mãos no peito. Sinta a energia azul entrando agora no seu coração, no seu peito, nos seus ombros, na sua cabeça, no seu corpo, em todo o teu campo de energia. Agora, você é azul. Uma sensação de paz, uma sensação de tranquilidade, de bem-estar. Respira. Tranquilo. Você também pode levar essa bola azul para a região que está mais tensa ou para qualquer lugar que você esteja agora sentindo desconforto. Pode levar suas mãos para essa região, se você quiser. Sentindo a energia nessa região. 1, 2, 3. Abre os olhos. E agora quem respirou alto pode... agora pode espreguiçar. Aproveita, espreguiça. Isso. Dá uma relaxada que a gente fica muito tempo sentado. Daqui a pouco eu faço a brincadeira do cachorro molhado com vocês, tá? Muito bem, gente. Raiva. Aí vocês vão entender agora o nosso processo. Raiva aumenta a aceleração do cérebro. É um obstáculo. Torna-se um obstáculo a tudo que nós queremos se for uma raiva patológica. Porque uma raiva, feita uma gestão dela, ela é impulso. É diferente, hein? Tristeza diminui a aceleração do cérebro e vem ou de um sentimento de perda ou causa esse sentimento de perda. Medo impede a ação se não superado. Vem de uma ameaça, de um sentimento de ameaça ou traz esse sentimento de ameaça. Afeto, compartilhamento de sentir e confiar, gera vínculo. Alegria, motiva
e espalha energia positiva, dá o sentimento, a sensação de conquista. Então, vocês estão percebendo o quê, gente? As nossas emoções são o quê? A vida. É vida. Daí a importância de nós levarmos cada vez mais esse tema, educação emocional, para todos os espaços, principalmente a escola, que é onde as nossas crianças e jovens passam a maior parte do tempo. E ajudarmos os seus pais também. Olha, agora foi que veio, ó. Tu acha? Eu faço as animações e esqueço. Ah, meu Deus. Ok, vai dar certo, dá certo. Ok, gente, então temos aqui o nosso estado emocional, que é feito exatamente de pensamentos, sentimentos e sensações que se externa através do comportamento. Nós vamos ter um processo fisiológico e o pensamento, ou a fisiologia causa esses pensamentos, ou os pensamentos causam essa sensação fisiológica. Vocês estão vendo que um que vai e volta, não tem um primeiro. Aqui é vamos dizer assim, uma mistura bem boazinha, tá? Nós vamos causar, então, um estado emocional, que é exatamente essa sensação, né, que vai gerar, e esse pensamento que vão gerar o estado emocional, que são os sentimentos ou as emoções, e as emoções causam, então, ou seja, o estado emocional vem o comportamento. Significa, então, gente, que dentro da escola, por exemplo, uma dica, nós aprendemos aquilo que tem significado para nós. Isso que vem dizendo a neurociência, não sou eu, tá? Que se os professores soubessem a importância de aulas mais movimentadas, mais criativas, com certeza o processo de aprendizagem dos seus alunos aumentaria muito, tá? Daí nós temos aqui uma anatomia dos pensamentos para vocês entenderem o que é que acontece, tá? Tá ruim para ler aí, tá? Nós temos uma crença central. A crença vem exatamente da nossa educação, do lugar onde nós nascemos, da época, enfim. Temos uma crença secundária. Aí o que é que acontece? Vem uma situação, vem um pensamento automático que nasce nessas crenças, que é aquilo que eu acredito, tá? É a minha programação, tá? Mental. Aí vem as reações. E essas reações, elas têm emoção, fisiologia, né? E comportamento. Um exemplo aqui que nós vamos ter bem interessante, tá? Vamos imaginar uma situação. Estudar para a prova de matemática. Aí imagina que a crença central dessa pessoa, que não sou eu, tá? Mentira, gente, eu tinha muito problema com matemática, viu? Crença, não é à toa que eu escolhi esse exemplo, não. Crença, eu sou um fracasso. Né? Já estava na crença. E essa crença nasceu pelo seguinte. Eu sou a mais velha, mas os meus irmãos, principalmente os abaixo a mim, eram crânios em matemática. E eu, uma negação. Aliás, eu fui uma negação em várias também, porque em português também. Porque eu tenho dislexia, na época ninguém sabia. Então eu lia mais rápido do que os olhos, né? Conclusão, escrevi errado, era uma confusão danada. Eu estava num colégio de freira, as freiras enlouqueciam, diziam que eu não sei nada. Era aquela confusão. Aí eu resolvi ser alguém, eu acho que só de pirraça. Se alguém não, todo mundo é alguém, né? Mas eu resolvi principalmente escrever. Ser uma escritora. Imagina. Aí eu me lembro eu sempre conto essa história também. Quem conheceu Moreira Campos aqui? Contista, ou pelo menos o trabalho dele, né? Grande contista cearense. Eu comecei a minha vida como escritora com literatura. Eu sou contista, né? De origem. Tanto que vocês vão ver que todos os meus livros, normalmente, eu trago histórias, contos e tal. Menos esse aí, não, esse é mais técnico. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei um dia para o mestre, né? Eu comecei a ganhar uns prêmios de literatura, aquela coisa toda, né? Aí cheguei para o mestre, mas eu tenho um grande problema, eu escrevo errado demais. É um problema sério. Quando eu menos espero, quando eu vou olhar, tem erros assim horríveis. Aí ele disse assim, minha filha, escreva, crie, tem gente para corrigir. E ali, naquele momento, aquele incentivo daquele mestre, eu relaxei. E fui para aquilo que eu mais fazia bem mesmo, que eu acho eu, né? E dizem que era criar, que era escrever. Eu parei de me preocupar
com o português. Claro que também não é assim, né, gente? Português é importantíssimo. Depois eu fui fazer uns cursinhos a mais, baixar a frequência para poder ter mais atenção e escrever menos. Não escrever tão errado. Mas eu escrevia porque eu confundia letras. Né? Quando menos espera, estava aquela confusão. E na minha época não se sabia disso. E eu sempre gosto de falar nisso porque muitas vezes você tem um aluno em sala de aula e aquele aluno te dá muito trabalho, aquele aluno parece que não aprende, aquele aluno... E lá na frente você encontra com esse aluno num estado de vida muito mais interessante do que, lembra aquele videozinho que passou, do que muitos daqueles que eram gêniozinhos. Então, não existe para o ser humano, quer dizer que ser gênio é ruim, não, muito pelo contrário. Não existe para o ser humano regras, é só isso que eu quero dizer. Por isso a gente tem que ter cuidado, sabe com o que, gente? Julgamento. Principalmente nós, educadores, porque temos um peso imenso na vida de crianças e jovens. Tá? A nossa palavra pode construir ou destruir. Até hoje eu me lembro muito bem da professora que foi maravilhosa comigo e me lembro também muito bem da desgramada da desgramada que, né, que só dizia que tu não sabe português, tu não vai ser nada. Botava para baixo o tempo todo. Oi? Não é comigo? Tá, desculpa. Tá? Então, vamos aqui o nosso exemplo aqui. Estamos já quase na nossa hora. A situação, a crença sou um fracasso. A crença intermediária. Bom, eu preciso estudar para tirar uma nota um pouco melhor. Aí vem um pensamento automático. Nunca vou aprender matemática. Aliás, nunca vou aprender matemática. Isso é muito difícil para mim. Vou tirar 0 mesmo. Gente, na hora que vem esse pensamento, o corpo... Aí vem as emoções. Aí dá dor de barriga, dá dor de cabeça, dá sono. Sabe? Dá vontade de sair correndo. E é o que geralmente a gente faz. Tá? Fecha o livro. Eu vou tirar 0 mesmo. Acabou. Entenderam? É assim que funciona o que nós chamamos modelo mental. Portanto, tenham muito cuidado com os julgamentos e as palavras que vocês vão colocar para suas crianças e adolescentes, seus jovens. Ninguém sabe nada da vida de ninguém. Então, ninguém sabe o futuro de ninguém. Portanto, não julguem pelo momento. Esse é o toque maior que eu posso dar por experiência própria. Tá? Então, educação socioemocional nos espaços educacionais, o que é isso, gente? São algumas competências que nós vamos desenvolver, tá? Para fortalecimento e desenvolvimento também da inteligência emocional. E a educação emocional, ela é prevenção. Acima de tudo, prevenção. Pessoas educadas emocionalmente vão fazer escolhas inteligentes. Não é à toa que o nome do meu livro chama Educação Transcomportamental, que na segunda parte eu vou explicar para vocês o que é isso. Gestão das emoções para comportamentos inteligentes. Tá? Então, nesse momento, a educação emocional começa aqui, no desenvolvimento do famoso chá. Conhecimento, habilidades e atitudes. Então, não é só falar que medo é isso, tristeza é aquilo, alegria é aquilo. Não. Educação emocional não se dá aula como se estivesse dando matemática, física, química ou qualquer outra disciplina. Educação emocional é prática. Por isso mesmo, a dificuldade que muitos professores encontram para trabalhar a educação emocional na escola. Atualmente eu estou com esse projeto em Caucaia, com 22 mil alunos, e os resultados têm sido muito interessantes, gente. Então eu posso dizer que o próximo ano eu já tenho uma pesquisa de campo mais aprofundada sobre a minha metodologia. Né? É uma metodologia simples, funcional, porque eu já fui professora. Como eu fui professora e fui psicoterapeuta, eu casei as duas coisas. Trazendo uma linguagem simples e, principalmente, aulas que podem trazer resultados, que é o que mais nos interessa também, né? Então, dentro da educação emocional, nós temos as habilidades pessoais e as habilidades sociais.
Nós vamos trabalhar consciência emocional, autoestima, gestão do medo, paciência, tolerância à frustração. Isso aqui, gente, é um fundamental. Os nossos jovens e nós mesmos, diante dessa tecnologia, com tudo é muito rápido, nós estamos tendo muito problema com frustração, com tolerância, tá? Tomar decisões, tá? Integridade, generosidade. E temos as habilidades sociais que são fundamentais para as relações. Empatia, respeito, comunicação assertiva, relacionamento, autonomia emocional, que é não depender dos outros, liderança. Isso aqui não significa, gente, não depender no sentido, eu não quero depender de ninguém. Não. É saber que você tem uma autonomia e capacidade de resolver também a sua vida, as suas questões. Não entrar no que nós chamamos vitimismo. Tá? Eu não posso. Eu não consigo. Não vai dar certo. Não, alguém tem que me ajudar, por favor. Pedir ajuda é bom. Contudo, se tornar vítima não é nada bom. Porque toda vítima tem um algoz. Se você é vítima de alguma coisa, você vai atrair um algoz aqui para realmente te tornar vítima. E aí, não culpe a vida nem Deus. Ok, gente? Então, quais são, vamos dizer assim, os objetivos da educação emocional? Aprender a pensar, que é um entendimento, que vem aí um conhecimento. Então, nós começamos também conhecendo o que são as emoções, como que elas servem, como é que elas nascem, Tem toda essa parte para que nós possamos, então, aprender a sentir. E mais tarde, no nosso próximo, depois do coffee break, nós vamos ter a outra segunda parte, eu vou explicar para vocês por que desse sentir, como é esse sentir. Que tem muito a ver também com mudanças aqui de crenças, trabalhar crenças e sensibilização para uma série de questões da vida. Nós temos, então, querer e agir, comprometimento para o comportamento. Então, os objetivos da educação emocional é pensar, sentir, querer e agir. É integrar essas funções aqui que são humanas, mas que nós, muitas vezes, pensamos uma coisa, sentimos outra, agimos de outra, estamos esfacelados, né? E dentro desse processo de esfacelação, nós não conseguimos ter comportamentos inteligentes. Tá? Como funciona a educação emocional, gente? Nós temos uma parte visível, como nós já vimos, que são os resultados do comportamento. É tudo aquilo, então, de repente, é muito mais fácil observar o corpo de alguém, as ações de alguém, né? Os resultados da vida dessa pessoa, daquela na escola ou na vida, os comportamentos, os hábitos, do que simplesmente observar o que está oculto, invisível. E tudo aquilo que está invisível é a base. É muito mais forte do que o que está visível. Então, a educação emocional visa exatamente... Visa exatamente trazer isso aqui à luz. Emoções e pensamento que sentimos, o que pensamos, para que nós possamos ter resultados e comportamentos mais assertivos. Tá? Então, habilidades socioemocionais facilitam o conhecimento e a prática de novos hábitos. Bacana, né? Mas viu, gente? É impressionante os resultados. Isso aqui eu posso atestar para vocês. Porque não só eu passei como pessoa que foi pesquisar, como vi resultado em vários projetos meus. Bom, gente, e o principal resultado, tá, da educação emocional é o que todo mundo já ouviu falar, que é a inteligência emocional. Essa palavra todo mundo conhece, né? Nos últimos 20, 30 anos, é só o que se fala. Inteligência emocional, como se fosse uma magia. Como se, plim, batesse na testinha, opa! Acontece que alguns pesquisadores resolveram entender por que era. Lembra daquele começo daquele videozinho que eu passei para vocês? Por que algumas pessoas se davam tão bem e outras não tão bem na vida e eram, aparentemente, no seu período acadêmico, pessoas tão brilhantes. Então, chegaram à conclusão de que o coeficiente de inteligência, não era determinante para realmente o sucesso da vida dessa pessoa em vários âmbitos das áreas dessa pessoa. E foram tentar entender o que era, então, e chegaram à conclusão que era exatamente a capacidade que ela tinha de lidar com essa vida.
que é a resiliência, a comunicação, né? A capacidade de interação consigo e com o outro. E aí deram o nome de inteligência emocional. E o melhor, descobriram que as competências da inteligência emocional são competências que nós podemos ensinar e podemos aprender. Isso é mais interessante, não é nato. Todo ser humano pode se tornar educado emocionalmente, pode melhorar sua inteligência emocional, independente do que nós vamos explicar para vocês, dos temperamentos. Uns são mais fáceis, outros não, mas todos podem, tá? Então, nós temos aqui autoconsciência, autocontrole, motivação, empatia e habilidades sociais como sendo as principais competências da inteligência emocional. E cada competência dessa tem subcompetências que vão, obviamente, ser desenvolvidas durante os nossos trabalhos. Vai passar mais não? Ok. Porque eu tenho um monte... Eu estou dizendo? Eu esqueço. Eu ponho um monte de animação e esqueço de usar. Oh, meu Deus. Mas o pior de tudo é quando ele não vai, né? Vamos. Só as animações para ficar bonitinha. Empatia é um coraçãozinho. Ivan, help. Pronto. Então, as competências da inteligência emocional na sala de aula. Estamos quase fechando esse primeiro momento, que 4 horas nós temos um intervalozinho, tá? Nós vamos ter, a neurociência afirma que as habilidades emocionais são relacionadas com melhoria das atividades e aprendizagens na escola. Que eu já coloquei isso para vocês. Então, gente, isso é científico, isso não é achismo. Tá? Isso já está bastante pesquisado, já tem pelo menos 30 anos que vem se pesquisando e vem se lançando muitos trabalhos sobre como o cérebro aprende. E chegou-se à conclusão de que nós aprendemos aquilo que tem a ver conosco, aquilo que nos sensibiliza, aquilo que tem sentido para a nossa vida. Imagina por quê? Imagina, eu, uma veia artística, sempre fui, eu desenhava, pintava, fazia teatro, aquela coisa toda, escrevia. Eu ia me sensibilizar com matemática? É importante, estou dizendo que não é importante, não. Estou apenas dizendo que eu não iria, mas tinha meu irmão, por exemplo, apaixonado por matemática. Então, o que significa que eu não aprendia matemática, não era porque era burra, não. Eu não aprendia matemática porque simplesmente não se identificava. Pronto. Isso é erro? Isso é acerto? Não, gente, isso é de pessoas, é vida. E aí a gente chega na escola e vem as velhas notas massificadas, como se nós estivéssemos ainda no século XIX. Se para mim, na minha geração, a escola já era terrível, todos nós, quem era mais velho ou mais novo já sabe, imagine agora. Vocês aqui, com quase 1h30, muitos já estão... Opa, cadê o intervalo? Agora vocês imaginem crianças e adolescentes cheios de energia, doido para pular, sentado lá na frente, eu prestando atenção. E olha que as cadeiras, tudo atrás da outra. Porque muitas vezes, quando eu vou dar aula para os professores, eu digo, gente, bora fazer ciclo. Não, professora, por que vocês não gostam de fazer ciclo na sala de aula? Não, porque os meninos ficam brincando, ficam bagunçando um com o outro. Pois aproveite essa bagunça e faça uma criatividade em cima disso, uma atividade em cima disso. Vamos deixar a gente sair dessa visão de fábrica. E vocês sabem que o processo fabril, né, os processos usados na fábrica vêm das guerras, dos quartéis. Então, literalmente, a escola vira... Não é que eu estou dizendo que você não tem de ter disciplina. Ter disciplina é fundamental, gente. Tá? Sem disciplina, sem atenção, nós não chegamos a lugar nenhum. Eu estou apenas afirmando que nós temos que ter criatividade. Tá? A criatividade vai fazer com que esses alunos aprendam mais, se envolvam mais, se sintam mais felizes e, consequentemente, a escola se torne um espaço agradável e não um espaço de tortura, né? Como muitas crianças sentem.
Exemplo de planejamento de aula, gente. Nós temos, olha, gente, tem tanta coisa para ser feita, sabe? É tanta coisa. Criar é algo natural do ser humano. E todo professor adora criar. Não nos dão muito espaço, mas quando solta, ele... Então, nós temos atividades para aprender a nomear e entender os sentimentos, as emoções em si mesmo, atividades para aprender a gerenciar o temperamento e as emoções, atividade para aprender a compartilhar, negociar e colaborar, tá? E o aprendizado emocional, nós temos algumas dessas competências aqui, que eu não vou ler para vocês, tem no livro, tá? Que é o autoconhecimento, a consciência social, o autogerenciamento, habilidades sociais e a tomada de decisões. Então, essas competências é que vão trazer esse benefício aqui, que é melhorar o desempenho acadêmico, auxiliar a superação dos desafios, estimula escolhas responsáveis, previne o bullying, diminui os índices de violência, promove o trabalho em equipe, encoraja o convívio com as diferenças. Então, a educação emocional, os benefícios da educação emocional, é tudo isso e mais, mas muito mais, que é principalmente tornar pessoas felizes. Não a felicidade da alegria. Alegria não é felicidade, gente. Alegria é uma emoção, é momentânea. Felicidade, eu posso estar cheio de problemas e ser uma pessoa feliz. É uma consciência de si mesma. Agora, vocês imaginem se nós ensinarmos as nossas crianças desde pequenininho a ter essa consciência? Nós estaremos mudando o planeta, né? E para isso, vamos aqui para fechando, nós temos que ter o quê? O quê? A família. Gente, eu estudo pedagogia sistêmica. Quem conhece pedagogia sistêmica aqui? Pronto. É uma das minhas últimas paixões. Tudo que eu faço, eu sou muito apaixonada, tá? Então, dentro da pedagogia sistêmica, nós vamos trazer a família como sendo o pilar mais importante da escola. Porque a escola existe para servir a família e não o contrário. E o que nós não entendemos é exatamente isso. E quando nós invertemos essa situação, começa o conflito. A família vai embora e a escola fica só com uma responsabilidade que não é fácil. Então, se você não tiver a consciência de que você serve a essa família, isso não precisa ser dito, não. Isso é um processo, tá? Simplesmente, você não vai conseguir trazer essa família para junto de você, tá? E para trabalhar com essa família, nós temos que também ensiná-la. Ela não nasceu também sabendo. Nós temos que trabalhar a emoção ou a educação emocional desses pais. Por isso mesmo, todos os meus projetos, eles são interdisciplinares e são transdisciplinares, vão além dos muros da escola, onde nós trabalhamos professores, alunos, família. É assim que eu acredito que nós podemos mudar ou colaborar para mudar um pouco de todo esse conflito que estamos vivendo atualmente, né? E desenvolvendo os pais, nós vamos ter competências pessoais, competências sociais, como vocês já viram, uma capacidade de reflexão, de ação, aonde nos leva à inteligência emocional.